Faz 500 anos que um homem corajosamente mudou a história, venceu o preconceito e abriu o conhecimento a todas as pessoas. Eu falo de Martinho Lutero, o homem que estabeleceu a chamada Reforma Protestante e deixou o seio católico para transformar a humanidade. Nós estamos recebendo aqui para falar sobre esse assunto o pastor Gabriel Aquino. Ele é coordenador do curso de Teologia da Faculdade de Pindamonhangaba, uma realização da FUNVIC, e é uma satisfação muito grande recebê-lo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Cataldi, um prazer poder conversarmos um pouco sobre esse grande evento, né, da história, né? Eu falo da intervenção de Deus na história. Verdade, porque a Igreja Católica vivia um momento muito triste, né, de venda de indulgências, loteamento do céu, né, venda das tíbias do jumento que teria carregado a Virgem Maria, coisas assim inacreditáveis, né? E eu vejo hoje ainda algumas vendas estranhas, como pedaços da cruz de Cristo enclausulados em a lasca da Arca de Noé. É verdade, que barbaridade isso, né? E quanta gente foi incendiada nesse processo. Martinho Lutero poderia ter sido colocado na fogueira. Na verdade, ele foi sequestrado de maneira extraordinária, né, pelo príncipe da Saxônia, né, que tinha um interesse também, porque a Alemanha vivia essa questão, não tinha, além das indulgências, os países tinham uma relação econômica. Hoje chamamos Vaticano, mas Roma, o Império Romano, a Igreja estava construindo a Igreja de São Pedro e muitos dos recursos dos impostos eram direcionados a Roma para a construção, né, para o prazer dos papas, e o príncipe da Saxônia tinha interesse em que também houvesse esse rompimento, né? Então Lutero também não foi apenas uma questão religiosa, havia uma questão governamental, uma questão econômica muito grande, e a Reforma Protestante veio libertar, na verdade, os países que viviam debaixo dessa exigência do clero, né, da Igreja, que no período dominava tanto a questão religiosa como a questão governamental, dos reinos. Quem estabelecia os acordos, quem estabelecia os reis era o próprio Papa, né? Então nós temos aí uma série de elementos que desencadearam esse processo aí da reforma. Foram várias bulas, né? A gente que é profunda na história vai verificar lá, né? A divisão do quadrante mundial aí, metade para a Espanha, metade para Portugal. Sim. Né? Tudo assim resolvido lá na caneta do Papa da época, na pena, né? Na pena, né? Agora, uma coisa também muito importante no Lutero foi desvendar o conhecimento que era enclausurado na Igreja, né? Quem lê Humberto Eco, né? O Nome da Rosa. O Nome da Rosa vai ver lá que o conhecimento era enclausurado e quem ousava se aproximar dele era punido com fogo, forca. É interessante nós falarmos sobre essa questão da educação e da formação, que nós temos uma Idade Média com um nível altíssimo de analfabetismo. Na verdade, a educação estava nas mãos do clero, da Igreja, quem tinha conhecimento é quem estava na Igreja. Aí nós falamos dos bispos, dos arcebispos, dos servos ali que viviam na clausura ou debaixo da Igreja, e dos nobres, dos reis. Eles detinham conhecimento. E mediam exatamente o que cada um de cada casta podia acessar e conhecer. Exatamente. Aí eles eliminavam o grupo, assim, a pirâmide, né? O povo não tinha acesso. E a Reforma Protestante vem resgatar, na verdade, a busca, né? E temos que lembrar aí do Renascimento, o humanismo renascentista, que vem e começa a buscar as fontes. E aí nessa busca das fontes primárias, da filosofia, esse conhecimento, estudar a Bíblia no original, ou seja, no grego e hebraico, que era o que, né, os monges, na verdade, estudavam. Então Lutero, ao fazer a leitura e uma tradução de Romanos, ele entende que ele não deveria, o céu não tinha preço, o preço que o Papa ou a Igreja queria impor. Na verdade, o céu era a graça de Deus que concedia esta fé salvífica. E isso trouxe consigo não somente a libertação interior de Lutero, mas uma proposta libertadora também para as nações e para o povo. Ele, um homem muito sábio, doutor em teologia, tinha estudado a área jurídica, ele começa a traduzir a Bíblia para a língua alemã, que na realidade Lutero é o pai da gramática alemã. É ele que na realidade traz a Bíblia para a tradução para a língua do povo, né? Então o povo tem acesso à leitura. Era isso também um dos pontos
principais da reforma foi dar o conceito bíblico a todas as pessoas, né? Porque antes era também fechadinho o negócio, só... Você tinha a Bíblia em 3 idiomas, o grego, o hebraico e o latim. Quem tinha esse grau de escolaridade para compreender? Ou eram os sacerdotes, né, a Santa Sé, e os nobres. O povo não tinha. Então o povo era escravizado. Nós dizemos assim, que um povo sem educação, sem instrução, é um povo fácil de se dominar. Eu creio que hoje nós vivemos isso, uma Idade Média no século XXI. Uma ignorância muito grande quanto à palavra de Deus, a falta de um investimento maior para que o povo tenha conhecimento, né? E aí nós temos um analfabetismo que nós chamamos funcional. Então é fácil de dominar, de governar. Pastor, eu tenho a impressão que para nós brasileiros, ainda importante dentre os seguidores de Lutero, foi Calvino, né? Ao estabelecer uma França no Rio de Janeiro, na ilha de Villers-Gagnon. Isso, a França Antártida, né? Eu vou lhe pedir para a gente comentar também esse avanço e essa importância, a importância da Reforma Protestante também no descobrimento do Brasil. Sim. Já já nós voltamos falando sobre esse tema com o pastor Gabriel Aquino, que é coordenador de Teologia da Faculdade de Pindamonhangaba e capelão da universidade. Exatamente. Já já nós voltamos. Nós hoje estamos falando sobre a Reforma Protestante, a importância que teve, né, com relação aos conceitos da Igreja Católica, que foi desmembrada aí pelo segmento de Martinho Lutero, mas também não podemos perder de vista a importância que teve um dos seus seguidores, Calvino, né, na consolidação do ingresso da Igreja Protestante no Brasil, numa colônia que fundou na ilha de Villers-Gagnon, no Rio de Janeiro. Mas o pastor, no intervalo, ainda me disse aí que ele tem mais importância ainda, Calvino. Sim, sim. João Calvino, ele é eu falo que ele é a mente que vai sistematizar toda a estrutura da Bíblia, a aplicação da Bíblia no contexto geral, na educação, na política, na economia, nos governos, né, no sentido de penetração para que nós chamamos de cosmovisão cristã. Calvino é um sistematizador, ele é um organizador dos chamados dos pilares da Reforma Protestante. E um outro que desafiou também a Igreja, porque a França era majoritariamente católica e muito ferrenha nos conceitos, a ponto de termos lá a matança de São Bartolomeu, que foi uma tragédia. A noite de São Bartolomeu, né, que foi uma tragédia imensa, né? Diz os historiadores que o sangue dos cristãos, dos protestantes, corriam pelas ruas, né? Então era algo muito forte. O João Calvino, ele é aquele, eu falo que ele é o que vai dar a estrutura que nós conhecemos hoje. Ele é convidado a ir a Genebra. Em Genebra ele começa a estruturar a cidade de Genebra dentro da estrutura chamada uma visão teocrática de governo. Ele estrutura a cidade, ele tanto termos religiosos como em todas as áreas que tem. Então o que nós pensamos em Genebra hoje, Genebra é Calvino. Nós vamos falar um país, né? Haviam as grandes guerras, os refugiados iam para Genebra. Calvino já havia montado uma estrutura, o que nós chamamos hoje de cooperativa. Ele já tinha criado uma cooperativa de pães para ensinar os refugiados a obter o seu próprio sustento, né? A se alimentar e obter o seu próprio sustento. E os ideais, quando nós falamos a palavra reformado ela é um sinônimo de calvinismo. Então, Calvino se torna, na verdade, esta mente que se espalha. Ele vai influenciar a França, os franceses, na verdade, seu país, e ele manda para o Brasil alguns huguenotes, chamados huguenotes franceses, que chegam ao estado do Rio de Janeiro, né, no século XVII, 1640, 1650, mais ou menos esse período, e eles tentam implantar o mesmo modelo de Genebra aqui. Porém, eles encontram aqui, quem vem com eles, né, traz e na verdade vai se tornar uma tortura, porque os jesuítas estavam no Brasil, dominando pela corte portuguesa, e eles são sufocados. Essa primeira penetração do protestantismo no Brasil foi sufocada, e esses mártires franceses, o que acontece? Eles são perseguidos, alguns fogem em direção ao Nordeste,
E a gente vai lembrar do Recife, né? Cidade de Recife. Mas alguns são pegos, são tornados mártires. Ele escreve uma confissão de fé. O padre Anchieta, o famoso padre, né? Anchieta escreve uma confissão chamada Confissão de Fé da Guanabara. E ali, após escrever a confissão, sem uma Bíblia na mão, eram pessoas simples, alfaiates, tinham atividades muito simples. Eles escrevem essa confissão de fé e ali eles são lançados, né? Amarra-se uma pedra aos pescoços e são, depois de torturados, são lançados um penhasco abaixo, na ilha de Guanabara. E nós temos lá até um totem, né? Que fala sobre este evento, né? Então, foram traídos por Villegagnon. Villegagnon, na realidade, ele é francês, huguenote protestante. Ele se torna, por interesses políticos e econômicos, ele se torna o chamado Caim das Américas. Que loucura. E tivemos muitas situações de famílias perseguidas, os valdenses, Sim, os né? valdenses. Que tinham que, às vezes, colocar seus filhos e a família em sepulcros para ministrar os ensinamentos bíblicos na clandestinidade, situações horrorosas. Mas essa mesma igreja, né, que já torturou, já matou, já incendiou pessoas como Joana d'Arc, depois tornada santa, essa mesma igreja hoje está em busca de uma unidade dos cristãos. O Papa Francisco, que não faço restrições ao seu caráter, à sua dignidade, mas acho que vai ser difícil, pastor, não sei a sua opinião, de passar por cima de tantas agruras, tantos horrores, tanto sangue derramado, para estabelecer uma unidade agora em que os protestantes estão consolidados. Sim, sim. Na sua fé, no seu conceito de seguidores da Bíblia, na sua essência, né? Eu creio que nas questões, não faria de um ecumenismo, mas há uma aproximação por coisas que são comuns, né? Nós somos cristãos, nós defendemos a família, por exemplo. É um ponto comum entre a igreja protestante e a católica. Porém, quando nós chegamos na questão bíblica e doutrinária, temos alguns problemas que certamente poderíamos elencar, por exemplo, o casamento enquanto um dogma da igreja, algo que que consideram como um mistério, né? Sagrado. A igreja protestante, ela entende que o casamento ele é uno, ele é algo estabelecido por Deus, mas não no mesmo sentido de uma eucaristia, né? Como a igreja católica já vê o casamento como se fosse um sacramento, como uma ideia de mistério. Nós não vemos assim. O celibato, nós não entendemos o celibato como algo determinado por Deus. Algo estranho também, uma pessoa que não tem a experiência de uma família, de um casamento, sim, dar doutrinas a respeito da situação. É bem complexo. Se nós entrarmos na questão dos ícones que a Igreja Católica tem como a sua própria fé, já é contrário ao que nós pensamos. Mas há muitos pontos comuns que nós podemos dialogar. O que nós entendemos é que é possível um diálogo. Eu vejo o Papa Francisco como um progressista. Eu sempre digo aos meus alunos na teologia, e eu acho que ele não vai durar muito tempo, porque ele já está acima da igreja, e a igreja não admite que alguém esteja acima da igreja como decisão, como orientação. Ele é muito progressista para o pensamento católico, né? Vamos aguardar. Bom, nós estamos aí já ao encerramento da entrevista, mas queria uma mensagem sua sobre essa importância, né? Já destacamos várias, mas sim. Uma que seja definitiva. Principalmente para quem nos assiste, tem a Bíblia. Eu não gosto de citar a igreja, mas tem a palavra de Deus como um norte para a sua vida, porque esse foi o ideal de Lutero. Ao traduzir as escrituras para a sua língua, a língua do seu povo, a formatar essa gramática, que a Bíblia chegue ao coração do povo. Quem vai transformar o coração do povo é Deus através da palavra dele. Isto é reforma. A Bíblia no coração do povo, isto é reforma.